Fala, meu povo, tudo tranquilo? Vamos fazer aqui, cara, as questões do e-book 3. O papo é sobre imunização, imuno e imunização, né, galera? Então, assim, a gente vai falar dos dois, porém, a maior parte das questões aqui, vocês vão ver que se repetem muito, tá? É um assunto que muito importante, mas que em termos de questões caem sempre na mesma pegada. Então, cara, a gente vai poder fazer aqui com calma, tranquilidade, todas as questões que faltaram, beleza? Um assunto que, obviamente, né, principalmente com a pandemia, acabou ganhando mais importância ainda. É, e, naturalmente, todos os vestibulares, além do Enem, estão explorando cada vez mais. Então, vocês vão reparar que as questões que estão nesse e-book, eles são questões mais antigas, né? Essa quarta questão ó, já é Enem 2017, tá? Vocês vão fazer aí questões até 2009, tem até menos, enfim. A gente vai fazer questão para realmente vocês terem, assim, aquela repetição clássica, né, que eu prezo tanto para um concurseiro, para um vestibulando, como vocês são, né? Então, galera, esse é o papo. Então, questão 4, né, no Brasil, a incidência da esquistossomose vem aumentando bastante nos estados da região Nordeste e em Minas Gerais. Para tentar diminuir esses números, a Fundação Oswaldo Cruz anunciou a primeira vacina do mundo contra essa doença. A expectativa é que o produto chegue no mercado em alguns anos. A tecnologia desenvolvida tem como finalidade. Então o cara está querendo entender, né, o objetivo primordial da vacina, né? Que é o que, galera? Você não fique doente. Ou seja, é uma medida preventiva, certo? Então, na letra A ele fala, ó, impedir a manifestação da doença, ou seja, prevenção. Então, tome muito cuidado, não necessariamente nessa questão, mas muitas questões do Enem trabalham com alternativas que o corno ele bota várias que tem realmente a ver com uma doença, o que for, mas ele fica mudando, fica cheio de pegadinha, né? No papito lá de porra, o que é prevenção, o que é tratamento e tudo mais. Então, lembre, a vacina ela é utilizada para prevenir, ok? A manifestação daquela doença. Show? Então, a 4 ficou letra A, de amor para os apaixonados. Questão 7. Ó, repara que já é Enem 2014. Então ele está botando aqui, ó, imunobiológicos, diferentes formas de produção, diferentes aplicações. Então o cara botou aqui, né, vírus, bactéria, tem a senhorinha aqui, ó, dando-lhe uma agulhada, beleza? Então ele está botando assim, aplicação do imunobiológico 1. Então tá com uma pinta de quê, galera? De vacina, não é isso? Então o que o cara coloca? Ele bota um antígeno, beleza? Então lembra que esse antígeno, eu gosto muito de utilizar a palavra simulação. É como se você estivesse simulando a infecção por um vírus, por uma bactéria, e vai induzir, ok, que o teu corpo ele produza células contra esses antígenos, ok, e essas células que vão originar as famosas células de memória. Então, o objetivo maior da vacina é produzir células de memória. Para quê? Para que quando você realmente for infectado, né, pelo vírus, seja aí o SARS-CoV-2, né, seja uma bactéria, você tenha, você tenha células, né, de defesa, né, que vão inclusive produzir anticorpos, meu irmão, mas de maneira muito mais rápida, muito mais eficiente, que impeça a proliferação desse patógeno aí no teu corpício, beleza? Então lembrem, a gente aqui na vacina, ok? Na vacina, a gente está falando de uma imunização, o que, galera? Ativa, ok? Em que você passa a produzir as células, né, de defesa, os anticorpos, né, contra esse cara. E aqui na aplicação do imunobiológico 2, ele está mostrando aqui, ó, uma cascavel, tô brincando, não sei se é uma cascavel de fato, mas é uma cobra, a bicha é venenosa, das braba, e o que o cara faz? Ele tira esse veneno, aplica num cavalo, ok? E o cavalo, recebendo esse corpo estranho, ok? Ele vai passar a produzir o quê?
anticorpos, células de defesa, ok? Contra esse veneno. Então, é retirado, né, os anticorpos, beleza? E a gente produz aqui o quê? Né, o soro, beleza? E se o rapazinho aqui, ó, levar-lhe uma agulhada, né? Uma agulhada, se levar uma picada, uma mordida de cobra, beleza? O que vai acontecer? Ele vai levar o soro aqui no braço já com os anticorpos, porque aí, meu irmão, principalmente pela velocidade, né, da ação desses venenos de cobra, ok? Aí, meu irmão, é necessário que você já aplique os anticorpos prontamente formados. E anticorpos derivados de quem? No caso aqui do cavalo, ok? Desses animais aí de médio e grande porte. Então, gente, aqui ele falou de soro. Como você está aplicando já os anticorpos prontamente formados, você diz que essa imunização é uma imunização passiva. Beleza? Tranquilo? Então, a diferença é essa, tá? Na vacina a gente aplica antígeno e no soro a gente já aplica os anticorpos prontamente formados. Então vamos lá. Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante no ser humano e equinos. Tá? Então, aqui é parecido com o que está rolando neste momento aqui que você está aplicando o veneno no equino aqui no cavalão. Beleza? Tranquilo? Então, de forma semelhante dos humanos e equinos. Pois, e aí você está trabalhando exatamente com qual ideia, galera? A gente vai ter aqui, ó, né, confere imunização passiva. Os dois, não, né? Então, não é a ideia. Transferem células de defesa? Não tem células de defesa aqui não, ok? Principalmente na vacina, né? Nos anticorpos a ideia também é produzir os anticorpos. Suprimem a resposta imunológica? Não, né? Inclusive na vacina você está estimulando. E na D, estimulam a produção de anticorpos. Beleza. Né? Na vacina, a gente falou que estimula e principalmente forma células de memória. Né? Os anticorpos, eu gosto de destacar, né? Vocês já devem ter visto esse gráfico aqui, ó, importante pra caramba, né? De concentração de anticorpo, ó, né? E você tem, ó, resposta primária e resposta secundária. Né? Resposta primária, né, para que tem menos anticorpos, e a resposta secundária é maior. Ou seja, aqui, no primeiro contato com o antígeno, foram formadas as células de memória. E aí, meu irmão, no segundo contato, né, meu irmão, a resposta é muito mais rápida, muito mais efetiva, como a gente tinha falado. Ok? Então você também produz anticorpos, assim como na aplicação do soro, mas a gente retira o anticorpo prontamente formado para aplicar na gente. Beleza? Então, show de bola. Questão 8. Milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana, tá, no final do século XVIII. Em 1796, o médico Edward Jenner inoculou em um menino de 8 anos o pus extraído de feridas de vacas contaminados com o vírus da varíola bovina, que causa uma doença branda em humanos. O garoto contraiu uma infecção benigna e 10 dias depois estava recuperado. Meses depois, Jenner inoculou no mesmo menino o pus varioloso, né, humano, que causava muitas mortes. O menino não adoeceu. Então, qual foi a leitura aqui? Né? O vírus, né, do boi, por ser semelhante, né, ao nosso, ok? Ele funcionou como que, gente? Como uma vacina, certo? Como uma vacina. E aí, esse garoto ele passou a produzir anticorpos, beleza? E quando ele foi infectado de fato, né, pela varíola humana, ele já tinha células de memória, anticorpos e tudo, né, contra esse vírus, e por isso que ele conseguiu, né, controlar a infecção, beleza? E não adoeceu, como foi dito. Beleza? Então, considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde humana? Pô, contribuição pequeniníssima, né? O cara só inventou a vacina, praticamente. Né? Então, vamos lá.
a prevenção de diversas doenças infectocontagiosas em todo mundo. Perfeito. O cara inventou a vacina. Show? Tranquilo? Maravilhoso. Então, questãozinha bem tranquila, tá? Pra gente se ligar aí sobre a vacina. Então vamos lá. O vírus do papiloma humano, o HPV, né, uma IST, uma doença, né, uma infecção sexualmente transmissível, causa o aparecimento de verrugas e infecção persistente, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero nas mulheres. O vírus ele pode entrar pela pele ou pela mucosa do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça, embora em alguns casos a defesa natural do organismo não seja suficiente. Foi desenvolvida uma vacina contra o HPV que reduz em até 90% das verrugas e 85,6% dos casos de infecção persistente em comparação com pessoas não vacinadas. Galera, essa questão é de 2011, tá? 2011, já estamos aqui gravando em 9/9/2024, ou seja, já tem um bocado de tempo. Desse tempo para cá, né, algumas questões já foram, né, estabelecidas, inclusive, né, a vacinação obrigatória das meninas, ok? E, inclusive, a vacinação dos meninos também, tá? Então, deve-se evitar a doença também nos meninos, porque, obviamente, né, por mais que eles também sejam infectados e também manifestem essas verrugas, ok? Nos meninos, o desenvolvimento das complicações clínicas são menores do que nas mulheres. Porém, ele vira o quê, gente? Ele vira um instrumento ali de transmissão da doença, né? Se aquele cara, se é feito por contato, ele ele realiza lá, né, um ato sexual sem o uso de preservativo, a chance dele, né, transmitir isso para uma menina que não seja doente é muito grande. Beleza? Então, cara, importante que todo mundo se vacine para evitar, né, essa doença que realmente, principalmente nas mulheres, tem complicações maiores. Beleza? Então vamos lá. O benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus HPV, em decorrência da... E aí, gente, ele entrou no conceito básico da vacina, né? Então vamos lá. Alta concentração de macrófagos? Não. Lembra que macrófagos, tá, a gente vai comentando, faz parte do que chamamos de imunidade inata. Tá? Então ela atua contra qualquer patógeno, ok? Sem qualquer tipo de especificação, beleza? Tá? Assim como os neutrófilos também, normalmente englobando, né? Fagocitando, por isso que a gente chama esses caras de fagócitos, beleza? B. Elevada taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes, ok? Né? Na verdade, lembre o seguinte, quando a gente fala em vacina, tá? A ideia da vacina principal é a produção de células de memória, beleza? Então, assim, a taxa de anticorpos numa primeira infecção, lembra aqui, ó, né? Ela ocorre com uma taxa menor, beleza? Que é o que a vacina faria, né? Porque ela está simulando um primeiro contato com o antígeno, para depois, ó, na segunda, né? Isso aqui é a resposta primária, e na resposta secundária, você tem uma produção em grande quantidade. Então, essa produção em grande quantidade, ela ocorre principalmente no momento em que a pessoa realmente tiver contato com o vírus. Beleza? Então, vamos lá. C. Aumento da produção de hemácias. Não, hemácias não tem nada a ver com questão de defesa do nosso corpo. Rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores, né? É interessante que a gente de fato tem linfócitos que atacam diretamente, né, os antígenos e tudo, mas não é essa a relação, ok? A relação principal, ó, presença de células de memória que atuam na resposta secundária. Então realmente ficou a letra E de animal. Beleza, galera? Então tome muito cuidado, assim, porque repare que você vê que muitas alternativas tentando te empurrar, né, para uma pegadinha e tudo mais, e vocês não vão cair nessa. Show? Então vamos lá na questão 10. Né?
Os sintomas mais sérios da gripe A, causada pelo vírus H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes, né, os famosos grupos de risco, né, e a gente na Covid-19 a gente ficou muito preocupados também com essas categorias, né? Então o motivo aparente é a menor imunidade desses grupos contra o vírus. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis. A vacina contra H1N1, assim como qualquer outra vacina como agentes causadores de doenças infectocontagiosas, aumenta a imunidade das pessoas. Por quê? Então, galera, vamos lá. Letra A, possui anticorpos, né, contra o causador da doença? Então, ele está perguntando por que aumenta a imunidade da pessoa, tá? Então, ele já possui anticorpos, né? Não ficou muito legal essa alternativa, né? Então, aqui ele botou o seguinte, tá? Não, e na verdade aqui ele se referiu à vacina, tá? A vacina não tem anticorpos, a vacina tem antígenos, então isso aqui não poderia ser de forma alguma. Ok? Aqui ele botou, possui proteínas que eliminam o agente causador da doença? Também não é. Ok? Estimula a produção de glóbulos vermelhos? Cara, eu já fiz aqui nesse vídeo umas 5 questões que o cidadão ele bota na questão das hemácias. Esquece a hemácia dessa brincadeira. Tá? Possui linfócitos B e T? Não. Tá? Ele estimula a produção de anticorpos contra o agente causador da doença? Sim. Então, a ideia é você utilizar os antígenos, ok? Para produzir, né, estimular a produção de anticorpos contra. Então, assim, a mais correta aqui, de fato, é a E. Beleza? Tranquilão? Então, são antígenos. Vacina é antígeno. Lembra que é uma imunização ativa, tá? Beleza? Então, seguindo agora na 11, a própolis, né, uma resina produzida pelas abelhas a partir do material extraído das plantas. Desde 1996, um grupo da Universidade Federal de Minas Gerais dedica-se a estudar o uso de própolis em tratamentos bucais, pois se sabe que tem ações anti-inflamatórias, antifúngica, antibacteriana, cicatrizante e anestésica. Os resultados conduzidos pelo grupo de pesquisadores têm um cunho social interessante, porque pode resultar... Então, essa questão aqui é uma questão muito mais de conhecimentos gerais do que realmente um conceito muito bem atribuído aí, né, à questão de imunização. Mas vamos lá. Ele botou aqui, porque ele pode resultar na prescrição médica da própolis para prevenção de doenças crônicas, né? Lembra que doenças crônicas são doenças o que, gente? Né? Duradouras, né? Aquelas que, meu irmão, levam meses, anos, ok? Não é bem a questão aqui em relação à inflamação anti-infúngica, antibacteriana, né? Que normalmente, né, surgem aí, você quer de fato prevenir imediatamente essa doença. Então, B, na prevenção e diminuição do contágio por doenças infectocontagiosas. Não, né? Está falando aqui de inflamação e tudo mais. Isso não tem a ver. C, no uso da própolis como forma de prevenção de doenças como AIDS. Porra, nada a ver aqui, né? Pelo amor de Deus. Né? Até porque você está falando de doenças sexualmente transmissíveis. Daí tem a dengue, que é por... Né? Você tem um vetor na jogada que viajou total a C. Na D, no acesso ao tratamento de baixo custo de SAPIM, cáries e outras doenças comuns em crianças. Sim, você evita, né, essas doenças que ele colocou aqui, né, já que você tem bactéria, fungos, né, atrelado a essas doenças. Beleza? Tranquilo? Então, realmente ficou a letra D, como eu falei, mais conhecimento de vida do que algo muito dentro de definições. Vamos lá, 12. Enem PPL 2011. Na charge, o autor refere-se de forma bem humorada a uma preocupação da população e das autoridades de saúde em relação à contaminação de humanos pelo vírus da gripe H1N1, também conhecido como gripe suína. Então o cara falou aqui, ó, costelinha de porco, por favor, e botou uma máscara, né, brincando aí
com a questão, né, dessa doença ter surgido aí inicialmente como gripe suína. Beleza? Então o autor sugere uma reflexão sobre as crenças acerca das formas de contaminação pelo vírus, né, da gripe H1N1. Né? E a gripe, né, como a Covid-19 e tudo mais, ela tem normalmente a transmissão feita por quem? Por gotículas, né, de saliva, né, que vão estar infectadas ali pelo vírus e podem estar muitas vezes no ar ou às vezes, né, num objeto, né, também que foi contaminado. Então, trata-se de um mito a concepção de que a influenza H1N1 é transmitida por quem, galera? Então, nessa época, a galera estava preocupada, né, comer a costelinha aí, né? Então, tá bem na cara o seguinte, ó, que pela ingestão, trata-se de um mito a concepção, né, de que a influenza H1N1 é transmitida. Então vamos lá, pela ingestão de carne contaminada, principalmente a de suínos, né? Então, exatamente, né? Você realmente ia acabar, né, comendo a carne e ser contaminado. Beleza? Tranquilo? Então, né? Calma aí que eu pulei errado aqui. Vamos aqui para nossa queridíssima 13. Agora sim, tá? Então, gente, o que acontece? Na 13, cara, quem está fazendo a lista toda aí está reparando o quanto que, né, os assuntos estão se repetindo. Mas vamos lá. Segundo Jeffrey M. Smith, pesquisador de um laboratório que faz análise de organismos geneticamente modificados, após a introdução da soja transgênica no Reino Unido, aumentaram 50% os casos de alergias. O gene que é colocado na soja cria uma proteína nova, que até então não existia na alimentação humana, a qual poderia ser potencialmente o quê? Alergênica. Tá? Então, explica o pesquisador. Considerando essas informações do texto, os grãos transgênicos que podem causar alergia aos indivíduos que irão consumi-los são aqueles que apresentam em sua composição proteínas, ok? E aí o que a gente teria que pensar? Letra A, que podem ser reconhecidos como antigênicas pelo sistema imunológico desses consumidores, tá? Então, a gente já meio que matou a questão, né? Porque qual é a leitura, gente, que temos que fazer? O cara tá falando aqui, ó, que a soja transgênica, ela tem um gene, ok? De um outro organismo, né? Que é o que confere, né, a transgenia. Esse cara aqui, ele expressa uma proteína. E proteínas, galera, podem provocar uma reação, ok? Imunológica, tá? E atrelado principalmente o que é? As questões alérgicas, né? Lembra que quando você fala em alergia, existem aqui os conjuntos de células menos falados que eu vou comentar, só para vocês já se ligarem, né? Que são os mastócitos, tá? E os basófilos. São os principais, tá? Tem os eosinófilos também, que são eosinófilo no ensino médio, ele é voltado praticamente todo à questão da resposta a verminoses, tá? Então esses caras produzem substâncias aqui importantes como a histamina e a heparina. Tá? A histamina ela é vasodilatadora e bronquioconstrictora. Então quando ela é produzida em grande quantidade por essas células, né, a histamina ela vai fazendo com que seus brônquios vão fechando. E aí você fica com dificuldade de respirar. Então, a ideia da alergia, né, ela pode, né, se complicar até o que chamaremos de um choque anafilático. Ok? Então, galera, nessa 13, o que acontece? Ele está colocando essa situação, ok? De uma substância nova, tá? E aí o nosso sistema imunológico vê essa proteína como um antígeno. E aí a gente vai responder a esse antígeno. Então, na letra A ele já fala, ó, que podem ser reconhecidos como antigênicas, né? Como se fossem antígenos, pelo sistema imunológico de consumidores. Beleza? Show de bola. Na B ele coloca que não são reconhecidas pelos anticorpos produzidos pelo sistema imunológico desses consumidores. Não, se é reconhecido como um antígeno, vai ter
anticorpo também sendo produzido. Tá? C, com estrutura primária idêntica às já encontradas no sistema sanguíneo desses consumidores. Aqui ele fez a brincadeira com o conhecimento lá de proteína, né? Lembra que sequência primária é a sequência dos aminoácidos. Se essa proteína é nova, né, quer dizer que ela tem sequência primária o quê? Diferente, tá? Então, não poderia ser idêntica aqui. D, com sequência de aminoácidos idêntica, de novo, isso aqui tira de novo, né, com estrutura quaternária idêntica, né, nem necessariamente teria estrutura quaternária idêntica, tá? Só que ele falou de anticorpos, aqui ele fez uma bagunça danada, então realmente ficou a letra A. Beleza? E aí a gente tem a questão 14, né, que é sempre um tema muito importante para a gente, que é o HIV, e aí a gente precisa, né, também estar fazendo aqui essa questãozinha, em que ele diz o seguinte, ó, que estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV, tá? Sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina contra HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Certamente seria um marco na história planetária e também uma esperança para as populações carentes de tratamento antiviral, né, e de acompanhamento médico. Então, uma vacina eficiente contra o HIV deveria, então, cara, como qualquer outra vacina, né? Induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação? Sim, porque o papel da vacina é um papel que é preventivo. Então, isso é muito comum nos vestibulares. Ele pega uma doença, às vezes uma doença nova, uma doença que surgiu e tudo mais. Ele faz o contexto em cima dela, mas ele te cobra um conceito que é, né, antigo. Beleza? E aí, para a gente fechar, mais uma, o UERJ 2000... UERJ. Cabeça na UERJ aqui. Ontem rolou prova, né? Enem 2009, tá? Então, o que acontece? O gráfico a seguir ilustra, de maneira hipotética, o número de casos ao longo de 20 anos de uma doença infecciosa transmissível, linha cheia, própria de uma região tropical específica, transmitida por meio de picadas de inseto. A variação da densidade populacional do inseto transmissor na região considerada é ilustrada, linha pontilhada. Tá? Durante o período apresentado, não foram registrados casos dessa doença em outras regiões. Então, a brincadeira que é o seguinte, ó, o número, tá, de casos registrados e população de inseto. Repare que a população de inseto ela não é muito variável, porém, o aumento da população, repara que é sempre anterior ao que é? Ao pico do número de casos registrados. Faz sentido isso não ser simultâneo? Faz todo sentido, né? Porque você tem, é igual aqui no nosso país, você tem os períodos de chuva, né? Onde, principalmente relacionado aí ao final do ano, né? Aqui principalmente no Sudeste. Você tem lá mosquitada, meu irmão, se proliferando a rodo, certo? Aí vem o período próximo, né? Muitas vezes já com a chuva em menor quantidade, mas o número de casos de dengue explode. Explode por quê? Porque está cheio de mosquito, meu irmão, e eles estão aí, né, picando, transmitindo doença para chuchu para tudo quanto é pessoa, beleza? Então, isso nunca pode acontecer de maneira simultânea, sim, né, meio que consequência, né, do aumento do número de, no caso aí, de mosquito. Beleza? Então, vamos lá. Sabendo que as informações se referem a um caso típico de endemia, ou seja, eu estou preso aqui a um determinado local, com um surto epidêmico a cada 4 anos, percebe-se que no terceiro ciclo houve um aumento do número de casos registrados da doença. Então, realmente, ó, né, daqui para cá teve um número considerável. Tá? Então, após esse surto, foi realizada uma intervenção que controlou essa endemia devido aí, galera, você tem que pegar uma situação dentro do possível aqui para aplicar essa questão. Então, vamos lá. Letra A. A população ter se tornado autoimune, né? Não faz sentido algum, né? Você do nada, a população é imune a essa doença.
né? A introdução de predadores no agente transmissor, não, porque o número de insetos continuou, só caiu quem? O número de doentes, ok? O número de casos. Né? C, a instalação de proteção mecânica nas residências, como telas nas aberturas. Cara, isso aqui não está errado, né? Isso aqui não está errado. Só que você acha que você ia praticamente zerar colocando tela, você conseguiria controlar tanto assim vetores numa região? Eu acho meio difícil. Vamos ver se tem alguma outra resposta que faça mais sentido. Ao desenvolvimento de agentes químicos para erradicação do agente transmissor, a gente morre na história de que o gráfico ainda me diz que os vetores estão em alta, ok? Então, essa aqui eu não poderia de jeito algum. E aí vem a E, que é o desenvolvimento de vacina, que ainda não era disponível na época do primeiro surto. Opa, então faz muito mais sentido você ter desenvolvimento da vacina, você chamar, convocar a população toda para ser vacinada e, de fato, o que é? Erradicar essa doença. Faz muito mais sentido do que você achar que tela de proteção vai safar quase que todo mundo. Beleza? Tranquilo? Então, realmente ficou letra E. Então é isso, galera. Espero que tenham curtido, espero que tenham ajudado, tá? Espero que tenham aproveitado. Esse aqui é o último vídeo que eu estou gravando, né, nesse primeiro momento do e-book. Né? Provavelmente vão rolar atualizações do e-book, mas o mais importante aí é que vocês realmente estejam estudando, cara, caindo em cima. Isso é importante demais. E nós estamos juntos nessa luta. Valeu, beijo, até a próxima.